Seu desumidificador não está realmente resolvendo seu problema de umidade. Ele está basicamente alugando a você um ressecamento temporário por US$ 60 por ano em custos de eletricidade. E, no segundo em que você o desliga, a umidade volta imediatamente. Enquanto isso, há algo crescendo atrás de suas paredes de gesso que envia 4,6 milhões de americanos ao médico todos os anos. E essa máquina de os 800 nassos não consegue nem tocá-lo. No entanto, há um composto de sal de UA3 no corredor de produtos para remoção de neve de qualquer loja de ferragens que extrai a umidade diretamente do ar com eletricidade zero. Sem plugs, sem compressor, sem peças móveis. Nem precisa estar conectado. A indústria de produtos de limpeza passou décadas garantindo que você nunca passe pelo corredor de sprays contra mofo para encontrá-lo. O composto é cloreto de cálcio. É rotulado como derretedor de gelo, custa de os 3 Aerolizers Sanquarners por um saco de 10 libras e supera seu desumidificador por pura termodinâmica. O mesmo sal que eles jogam nas calçadas no inverno é um dos absorventes de umidade passivos mais potentes conhecidos pela química. Hoje, vamos detalhar a física exata por trás de por que funciona, os dados de saúde que a indústria do mofo não quer que você veja, e por que uma indústria de limpeza de bilhões de dólares precisa que você acredite que a umidade é um problema que apenas seus produtos podem resolver. O déficit de pressão de vapor é onde seu caro desumidificador começa a aparecer um erro muito caro. Seu desumidificador de compressor de Lyle 800 Hornars funciona resfriando o ar abaixo de seu ponto de orvalho para condensar a umidade em serpentinas frias. Em seguida, ele reaquece esse ar e o joga de volta na sala. Esse ciclo consome de 500 a 700 W continuamente. Mantê-lo ligado 8 horas por dia custa aproximadamente 60 por ano apenas em eletricidade. E no momento em que você o desliga, a umidade volta a subir. Você não está removendo a umidade de sua casa, está alugando um ressecamento temporário da companhia elétrica. O cloreto de cálcio faz algo fundamentalmente diferente. É um sal higroscópico, o que significa que absorve o vapor de água diretamente do ar circundante por meio de um processo chamado deliquescência. O ponto de deliquescência é o nível específico de umidade relativa no qual o sal começa a absorver umidade espontaneamente. Para o cloreto de cálcio, esse limite fica em torno de 30% de umidade relativa à temperatura ambiente. Isso significa que em qualquer espaço acima de 30% de umidade, que é praticamente todo o porão, banheiro e espaço de rastreamento existente, o cloreto de cálcio começa a absorver umidade automaticamente. Sem eletricidade, sem compressor, sem peças móveis, sem custos de energia recorrentes. Seu desumidificador combate a umidade por meio da termodinâmica de força bruta, circulando centenas de watts por meio de um circuito de refrigeração. O cloreto de cálcio usa química passiva, deixando que o diferencial de pressão de vapor entre o ar e a superfície do sal faça o trabalho de graça. 1 quilo de cloreto de cálcio absorve várias vezes seu próprio peso em água. Ele literalmente se dissolve enquanto funciona, passando de um cristal sólido para uma salmoura líquida à medida que extrai a umidade do ar ao seu redor. Essa transição de fase de sólido para líquido é impulsionada inteiramente pela umidade ambiente. Não é necessário aporte de energia externa. E é aqui que a física se torna elegante. A taxa de absorção diminui naturalmente à medida que a umidade local cai abaixo do ponto de deliquescência. Isso significa que o cloreto de cálcio se autorregula. Absorve mais rápido quando a umidade está alta, mais lento quando a umidade está baixa e para completamente quando o ar atinge o equilíbrio. Nenhum sensor eletrônico de umidade pode igualar esse nível de controle responsivo por o SARS-3 Wires. Seu desumidificador liga e desliga com base em um sensor barato, com uma margem de erro de 5 a 10%. O cloreto de cálcio responde à pressão de vapor molecular real em tempo real, em nível atômico gratuitamente. Aqui está outra maneira de pensar sobre isso. Seu desumidificador é como operar um gerador de gasolina para carregar a bateria de um celular. Funciona, mas a conversão de energia é absurdamente ineficiente para a tarefa.
O cloreto de cálcio é como conectar-se a uma tomada que a natureza fornece gratuitamente. O diferencial de pressão de vapor entre o ar úmido e a superfície do cristal de sal é a força motriz. As moléculas de água no ar têm um potencial químico maior do que as moléculas de água ligadas ao cloreto de cálcio. Então elas migram espontaneamente do ar para o sal. Isso não é um truque. É a segunda lei da termodinâmica trabalhando a seu favor por 3 horas. Pense no que isso significa para o seu porão agora. Seu desumidificador está conectado consumindo 500 kWh, aquecendo sua casa com energia residual. E no momento em que a energia acaba, ele para completamente. Um balde de sal de US 3 hours continua funcionando durante apagões, tempestades e falhas na rede. Não importa se há eletricidade. A física funciona apenas com a umidade. Mas controlar a umidade é apenas metade da batalha. Acontece que o mofo que já está crescendo em sua casa pode ser eliminado com 2 ingredientes de sua cozinha. A ciência por trás disso é mais antiga do que a própria indústria de produtos de limpeza. O ataque ácido-alcalino é a química central que faz com que todo o resto neste vídeo funcione. Você tem comprado frascos de spray de os 30 Hallers para matar o mofo. O que suas paredes realmente precisam é de um ataque químico em 2 etapas que custa menos de os 3 Rosnarles no total. O vinagre branco destilado tem entre 5 e 8% de ácido acético. A pesquisa mostra que o ácido acético penetra no mofo até a estrutura das hifas, o sistema de raízes que permite que o mofo se fixe e volte a crescer nas superfícies. Ele altera o ambiente de pH que os fungos precisam para sobreviver. Estudos mostraram que o vinagre é eficaz contra espécies comuns de mofo, incluindo o penicillium, embora a eficácia varie entre as diferentes espécies. Uma garrafa de vinagre branco custa menos de 2 deles. Agora, adicione o segundo ingrediente, bicarbonato de sódio. Seu nível de pH fica entre 8 e 9 na escala alcalina. A maioria das espécies de mofo sobrevive apenas em ambientes abaixo de pH 7, ou seja, dentro da faixa ligeiramente ácida que preferem. O bicarbonato de sódio cria condições que são quimicamente hostis ao crescimento fúngico. Ele mata o mofo ativo e deixa um resíduo alcalino protetor que dificulta seu retorno por semanas após a aplicação. Uma caixa de bicarbonato de sódio custa aproximadamente $1. Juntos, estamos falando de menos de os 3 Hallers por um sistema completo de tratamento de mofo em 2 etapas. Sua loja de ferragens vende sprays de marca contra mofo por entre o na 15 Harris e o de 40 Harris, que fazem menos do que esses 2 itens da despensa combinados. A combinação é onde a química se torna devastadora. O vinagre mata as colônias de mofo ativas por meio de um ataque ácido direto às paredes celulares. O bicarbonato de sódio neutraliza simultaneamente a química da superfície, impedindo que os esporos sobreviventes encontrem condições para germinar. Usados juntos, eles atacam o mesmo problema de 2 ângulos químicos completamente diferentes. Você provavelmente está pensando que, se é tão simples, por que ninguém vende assim? Na realidade, esse é precisamente o ponto. Você não pode patentear o vinagre. Você não pode colocar marca no bicarbonato de sódio. Você não pode criar um negócio de assinatura em torno de 2 ingredientes que todo mundo já possui. Uma solução que custa R$3 e funciona da sua despensa é a única coisa que uma indústria de produtos de limpeza de bilhões de dólares não pode se dar ao luxo de reconhecer. Esse é o paradoxo da despensa. O tratamento mais eficaz contra o mofo em sua casa já está em sua cozinha. E a única razão pela qual você não sabe disso é porque ninguém pode ganhar dinheiro dizendo isso a você. Uma pergunta rápida para você. Que porcentagem de todos os casos de asma nos Estados Unidos está diretamente relacionada à umidade e à exposição ao mofo em casa? É a opção A, 5%, opção B, 12%, opção C, 21%, ou opção D, 35%. Reserve 10 segundos para responder ao questionário abaixo. Se você respondeu C, 21%, está citando um dos estudos de qualidade do ar interior mais importantes já publicados. Mudahi e Fisk publicaram suas descobertas na revista Indoor Air em 2007.
Eles estimaram que 4,6 milhões dos 21,8 milhões de casos de asma notificados nos Estados Unidos são diretamente atribuíveis à umidade e à exposição ao mofo em casa. O custo anual desses casos chega a usar 3,5 bilhões de reais. Tanto os Centros de Controle e Prevenção de Doenças quanto a Organização Mundial da Saúde confirmam a ligação entre o mofo interno e as doenças respiratórias. Agora você entende a química e os dados de saúde. O vinagre mata a colônia. O bicarbonato de sódio envenena o terreno em que ela cresceu. E o cloreto de cálcio garante que as condições de umidade nunca mais voltem. 3 camadas de defesa por os 3 Ds. Mas isso é o que conecta tudo. A indústria que vende produtos para eliminar o mofo não tem nenhum incentivo para resolver o problema de umidade que cria o mofo em primeiro lugar. Porque quando o mofo continua voltando, você continua comprando seu frasco. O frasco de bilhões de dólares é a realidade do mercado. Pelo menos 45 milhões de edifícios nos Estados Unidos têm atualmente níveis insalubres de mofo, de acordo com pesquisas da Agência de Proteção Ambiental e do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley. Esse não é um problema pequeno. É quase uma em cada 3 estruturas no país criando algo que causa doenças respiratórias. O mercado mundial de inibidores de mofo está avaliado em 142 bilhão dólares em 2025, de acordo com a pesquisa de mercado da SNS Insider. A previsão é que atinja os 2,2 bilhões até 2033. Empresas como Clorox, Procter Gamble, Reckitt Benckiser e SC Johnson vendem produtos para mofo e fungos. Cada um desses produtos custa entre os 8 e os 40 dólares por frasco. Nenhum deles supera o vinagre e o bicarbonato de sódio em superfícies domésticas não porosas, padrão em testes independentes. Todo no modelo de negócios depende de uma suposição. Você precisará comprar outro frasco. Cada aerossol, cada frasco pulverizador, cada revestimento resistente ao mofo é projetado em torno da ideia de que o mofo é uma assinatura recorrente, não um problema solucionável. Mas a física diz o contrário. Se você controlar a umidade abaixo de 50%, o mofo não pode crescer. Ponto final. Os Centros de Controle de Doenças dizem exatamente isso em seu próprio site. Mantenha a umidade não acima de 50% durante todo o dia. Um desumidificador de ar 800 Wh faz isso queimando eletricidade. O ar de cloreto de cálcio fazem o mesmo de forma passiva. A indústria da limpeza não vende controle de umidade. Eles vendem a limpeza depois que o dano já está feito. Essa é a diferença entre uma cura e um tratamento recorrente. E vale 1,4 bilhão por ano garantir que você nunca perceba isso. Cada vez que você borrifa água sanitária sobre o mofo e ele volta 2 semanas depois, isso não é uma falha do produto. É o produto funcionando exatamente como foi projetado. A água sanitária mata o mofo superficial, mas não penetra até as raízes em materiais porosos. Ela evapora deixando umidade, que alimenta o próximo ciclo de crescimento. Você borrifa, o mofo morre, ele volta. Você borrifa de novo. Isso não é eliminação de mofo, é um serviço de assinatura com um bico de pulverização. Hora de um questionário. Qual é o ponto de deliquescência do cloreto de cálcio à temperatura ambiente? É a opção A, 10% de umidade relativa? Opção B, 30% de umidade relativa? Opção C, 50% de umidade relativa? Ou opção D, 70% de umidade relativa? Reserve 10 segundos para responder ao questionário abaixo. Se você respondeu B, 30% de umidade relativa, agora entende por que o cloreto de cálcio funciona em praticamente todos os espaços internos do planeta. Qualquer cômodo acima de 30% de umidade ativa a absorção espontânea de umidade. Isso cobre todo o porão, espaço de rastreamento, banheiro e área de armazenamento existente. O protocolo de umidade passiva é onde você para de pagar mensalmente por um problema que a física resolve por isso são 3 nós. Vá a qualquer loja de ferragens e compre um saco de cloreto de cálcio para derreter gelo. Um saco de 10 libras custa de 3 reais a 5 dólares. Pegue um balde de plástico e faça furos de 1/4 de polegada no fundo. Coloque esse balde dentro de um recipiente maior.
Um balde de 5 galões ou um recipiente de armazenamento de plástico serve. Encha o balde perfurado com grânulos de cloreto de cálcio. Coloque a montagem em qualquer espaço úmido. Seu porão, espaço de rastreamento, banheiro, armário ou área de armazenamento. O cloreto de cálcio absorve a umidade do ar. A salmoura líquida resultante goteja pelos furos para o recipiente de coleta abaixo. Uma única montagem extrai uma umidade significativa de um porão úmido com eletricidade zero. Quando os grânulos se dissolverem completamente, jogue fora a salmoura coletada. Encha novamente com grânulos frescos e repita. Custo operacional total, aproximadamente 50 centavos por recarga contra R$ 60 por ano em eletricidade do seu desumidificador de compressor. Para colocar em perspectiva, um saco de 10 libras de cloreto de cálcio da loja de ferragens fornece o mesmo controle de umidade que aproximadamente 4 meses de operação de um desumidificador elétrico. Isso são os 3 Harleys contra os 20 Harleys em eletricidade. E o cloreto de cálcio funciona durante os cortes de energia, em cabanas isoladas da rede, em galpões de armazenamento sem tomadas e em qualquer espaço onde puxar uma extensão não seja prático. Para o mofo ativo que você pode ver agora mesmo, pegue seu vinagre branco, não o dilua. Borrife a superfície mofada completamente e deixe agir por 1 hora completa. Durante essa hora, o ácido acético está penetrando na estrutura do mofo e decompondo a parede celular. Após 1 hora, esfregue com uma escova rígida até ficar limpo. Enxague com água morna e seque completamente. Em seguida, misture 1,4 de colher de chá de bicarbonato de sódio em uma xícara de água. Borrife a mesma superfície com a solução de bicarbonato de sódio. Deixe secar sem enxaguar. Deixe o resíduo no lugar. Esse resíduo alcalino muda o pH da superfície o suficiente para dificultar o crescimento por semanas. Um tratamento. Menos de 3 noiles. Sem fumos, sem resíduos tóxicos. Seguro para crianças, animais de estimação e todas as superfícies que toca. Seu porão, seu banheiro, sua barraca, seu trailer, seu galpão. A mesma solução funciona em qualquer lugar onde o mofo encontre umidade. Para prevenção, coloque sua montagem de cloreto de cálcio no mesmo cômodo permanentemente. O controle de umidade passivo evita que as condições para o mofo se formem. Você não está mais limpando o mofo. Você está eliminando a física que permite que o mofo exista. Essa é a diferença entre combater um sintoma e eliminar a causa. E custa menos do que um único frasco do spray que eles querem que você continue comprando todos os meses. Compre cloreto de cálcio para derreter gelo em qualquer loja de ferragens. Não compre as versões sofisticadas de marca de absorvente de umidade para desumidificador, porque são o mesmo composto com uma sobretaxa de 5 vezes. A física nunca mente. A mesma termodinâmica que controla a umidade também controla a refrigeração. E a indústria enterrou ambas as soluções pelo mesmo motivo exato. Há um pó de os 7 Hours que substitui sua unidade de ar-condicionado de os 3.000 Hours usando nada mais do que física de evaporação e eletricidade zero. A conexão entre a umidade e a refrigeração é a chave de tudo. Isso é exatamente o que o próximo vídeo abordará. Se esta análise mudou sua forma de ver a umidade em sua casa e os produtos em sua despensa, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos descobrindo a ciência e a história que as indústrias de bilhões de dólares têm tentado manter ocultas. Vamos recuperar nossas casas e nossa saúde. O próximo tesouro escondido de conhecimento será revelado muito em breve.